Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do ITA. Vamos lá? Questão de número 2. Uma fonte luminosa está presa ao teto de um recinto fechado a uma altura H maiúsculo do solo, conforme mostra a figura. No recinto, há um objeto de altura H minúsculo, menor que metade de H maiúsculo. Há uma distância 2A de uma das paredes. A lâmpada desprende-se iniciando o movimento de queda livre e atinge o solo a uma distância 3A da parede. Considere que o efeito de reflexão de luz nas paredes é desprezível e que a fonte de luz é pontual. Assinale a alternativa que apresenta a expressão correta do módulo da velocidade da sombra, a partir do instante em que esta começa a ser projetada sobre a parede. Está aí as alternativas que foram colocadas e também a figura que foi colocada no enunciado. O interessante dessa questão é que ela é puramente uma questão de cinemática, tá certo? Nós vamos trabalhar com movie, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa questão? Então vamos para a resolução, pegando aí novamente a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Então vamos lá. A situação é a seguinte: a lâmpada ela vai se desprender aqui do teto a partir do repouso e vai chegar a uma determinada posição aqui, olha, ainda acima do solo, e vai projetar uma sombra aqui, olha, desse objeto na parede oposta aqui, tá certo? Queremos saber que altura é essa. Então vamos lá, olha. Pegando aqui a posição 0 a partir do chão, queremos saber qual é a altura y que a lâmpada vai se encontrar a ponto de começar a projetar a sombra aqui no outro lado, né? Isso na outra parede, tá certo? E para isso eu vou utilizar aqui a semelhança de triângulo. Eu tenho aqui dois triângulos. Eu tenho um triângulo maior, cuja altura é y, e eu quero saber quanto é que vale o y, e a base vale 3A. E o triângulo menor, cuja altura vale H minúsculo e a base vale 2A, tá certo? Então vamos utilizar a semelhança de triângulo. Então o y está para o H minúsculo, assim como a sua base, né, a base do triângulo maior 3A, está para a base do triângulo menor 2A, tá certo? Então, y 3 meios de H minúsculo, ok? Então, a lâmpada vai se encontrar a 3 meios do solo, tá? Bom, mas eu quero saber o tanto que a lâmpada caiu aqui, olha, qual o ΔY da lâmpada? Então, eu vou pegar todo o H e subtrair desse pedacinho aqui. Então, eu tenho o ΔY da lâmpada. Então, é H maiúsculo menos 3 meios de H minúsculo, tá certo? E aí eu posso descobrir agora qual a velocidade instantânea da lâmpada nesse ponto. Basta eu utilizar, por exemplo, a equação Torricelli, que é imediata, tá? Não precisa calcular o tempo de queda. Então, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, no caso a aceleração da gravidade local, vezes o ΔY aqui, olha, percorrido pela lâmpada. Substituindo então, encontrei a velocidade instantânea da lâmpada, valendo raiz quadrada de 2G, que multiplica H maiúsculo menos 3 meios de H minúsculo. Tá certo? Bom, essa é a velocidade instantânea da lâmpada nesse ponto, tá? Mas a questão não quer saber qual é a velocidade aqui da lâmpada, quer saber qual é a velocidade instantânea da sombra lá do outro lado, tá certo? E para isso, eu vou utilizar aqui novamente uma outra semelhança de triângulo, tá? Olha só, então, o tanto que a lâmpada vai percorrer aqui para baixo, eu vou ter uma proporção do tanto que a sombra vai subir. Então, acho que a sombra vai chegar até nesse ponto aqui, quando a lâmpada estiver na posição 0, né? Lá no solo. Vamos ver? Então, olha, chutando aqui, quase, hein? Um pouquinho mais embaixo. Então, olha, agora eu tenho uma outra semelhança de triângulo para fazer. Eu quero saber qual é a altura aqui, olha, da sombra, né? O tanto que a sombra vai subir depois que a lâmpada chegar aqui no 0, tá? Então, tá aí dois triângulos novamente. Eu tenho o triângulo menor, cuja altura vale H minúsculo e a base vale A. E tem um triângulo maior, cuja altura eu quero descobrir e a base vale 3A, tá certo? Então, utilizando aí
a semelhança de triângulo, eu vou encontrar qual vai ser a posição aqui da sombra, né? Então, tá aí, olha, novamente. Essa altura está para essa outra altura, assim como a base maior 3A está para a base menor A. Tá certo? Então tá aí. Eu encontrei a posição da sombra quando a lâmpada estiver aqui no solo. Bom, por que isso? Porque agora eu tenho essa relação do H minúsculo aqui e tenho essa outra relação do H minúsculo aqui. Então, eu vou substituir, passo 3 para cá dividindo, e vou substituir aqui, olha, de tal sorte que eu vou ter que o tanto que a lâmpada tem que descer, que é y, tá? A sombra vai subir, tá certo? O dobro, tá? Ou seja, o tanto que a lâmpada desce é metade do que a sombra sobe, tá certo? Ok? Consequentemente, o ΔY aqui da lâmpada, olha, é metade do ΔY que a sombra sobe, tá certo? Se eu pegar essa equação aqui, olha, e dividir os dois lados pelo intervalo de tempo ΔT, então eu tenho uma expressão aí de velocidade média, não é isso? Desse lado aqui, o tanto que a lâmpada vai descer, e aqui do outro lado, o tanto que a sombra sobe, tá? Uma relação de 1/2, tá certo? Bom, mas eu não quero velocidade média, eu quero o quê? Eu quero a velocidade instantânea. Para isso, eu vou tomar o limite, quando ΔT tende a zero, dos dois lados dessa igualdade, tá? E aí, desse lado, eu vou ter a velocidade instantânea da lâmpada e do outro eu vou ter a velocidade instantânea da sombra, tá certo? Então, a velocidade instantânea da lâmpada é metade da velocidade instantânea da sombra. Isso quer dizer, então, que a velocidade instantânea da sombra é o dobro da velocidade instantânea da lâmpada, tá certo? Isso vai me dar como resposta, né, correta a alternativa D, tá? Bem interessante essa questão aqui do ITA, tá? Basicamente cinemática e claro, você teve que utilizar aqui a semelhança de triângulo, primeiro, para encontrar aqui o quanto que a lâmpada tem que cair. Depois, você teve que utilizar a semelhança de triângulo para encontrar a relação entre o ΔY da sombra e o ΔY da lâmpada, por meio desse H minúsculo, tá? Tudo por meio dele, porque a semelhança de triângulo se dá simplesmente com ele, tá certo? Daí que eu achei a relação entre os dois, tá? E claro, tive que utilizar aqui a definição de velocidade instantânea para encontrar a velocidade instantânea da sombra. Bacana essa questão, bem inteligente. A banca aí fez uma ótima escolha para as suas questões, tá certo? O que você achou dessa questão? Fácil, média, difícil, muito difícil? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e dá, por favor, o seu joinha. Até a próxima!